vamos conversar um pouquinho sobre a organização da Justiça do Trabalho. Aquela questão básica, que já vou adiantando para vocês, é leitura de lei seca, tá, gente? Eu vou trazer aqui para vocês todos os dados, mas aqui não tem muito jeito. É leitura de lei seca, principalmente dos artigos constitucionais, não somente relacionados ao Poder Judiciário em geral, porque, é claro, vocês vão utilizar bastante, é a leitura obrigatória, inclusive para o direito constitucional, como também da parte específica da Constituição relacionada à organização da Justiça do Trabalho. O nosso cerne aí estará dentro desse contexto, tendo em vista que a gente já estudou no último bloco nosso aí, o 114 da Constituição. Ok? Então, vamos conversar um pouquinho aí sobre organização da Justiça do Trabalho. Antes da gente realmente começar dentro do Judiciário Trabalhista, eu trouxe só um lembrete para vocês aí, que vocês também já estão cansados de saber, né, gente, que está ali no artigo 92 da Constituição, mas sobre quais são os órgãos do Poder Judiciário. É interessante que a gente está tão acostumado a ler, Constituição, né, CLT e tal, que de vez em quando tem umas questões na prova que nos dão um branco, né? Uma vez um aluno meu falou assim, professora, você acredita que eu fiquei na dúvida, perdi um tempo numa questão em que me perguntava se o CNJ era órgão do Poder Judiciário? Professora, não sei o que aconteceu comigo na hora, me deu um branco. Porque a gente às vezes lê muito rápido, né? Enfim, ou fica muito tempo sem ler. Então, só esse lembrete aqui para a gente chegar no que nos interessa, tá? Então, quais são os órgãos do Poder Judiciário? Como vocês já sabem, aí estão cansados de saber a resposta do meu aluno, né? STF, CNJ, STJ. Vai nos interessar, né, gente? Introduzido pela Emenda Constitucional 92, obviamente, já integrava o Poder Judiciário, mas passamos a ter, expressamente exposto na Constituição, com a Emenda Constitucional 92, o Tribunal Superior do Trabalho aqui, né? E TRF, juízes federais, tribunais e juízes do trabalho, tribunais juízes eleitorais, tribunais juízes militares, tribunais e juízes do Estado, Distrito Federal e território. Aí é aquele organograma que a gente aprende lá no início da nossa graduação, mas com essas observações. Então, o que vai nos interessar aqui? Obviamente, a organização da Justiça do Trabalho, né? Começando, então, né, nós vamos conversar, né, seja pelo Tribunal Superior do Trabalho, seja pelo os Tribunais Regionais do Trabalho, seja pelos juízes do trabalho que estão aqui, né, na nossa base da pirâmide. Antes disso, só mais uma observação, já que a gente falou aqui no artigo 92, né, gente? A observação, aqui vai nos interessar, obviamente, o TST, né? Que o STF, os Tribunais Superiores e o CNJ têm sede na capital federal, e o STF e os Tribunais Superiores, como vocês já sabem, têm jurisdição em todo o território nacional. Eu coloquei aqui para vocês também, apesar de que a gente já conversou, quando a gente falou sobre procedimento sumário, que, lembra que eu falei que somente o cabível é o recurso de natureza constitucional, né? E só para a gente relembrar, é possível, é claro, vocês já sabem, chegarmos ao STF, né? Apesar de que a gente normalmente, né, se atém a essa nossa pirâmide, abre aspas, né, gente, esse nosso retângulo que nós vamos conversar aqui daqui a pouquinho, mas a gente consegue, obviamente, chegar ao STF por intermédio de recurso extraordinário, né? Então, nos moldes aí do que vocês estudam, não só no artigo 102 da Constituição, como também no Código de Processo Civil. Bom, vamos conversar então um pouquinho sobre o 111, né? A partir do 111 nós temos interesse direto aqui relacionado às nossas provas. Dentro do 111, o que nós temos? Nós temos a nossa pirâmide básica, né? E aqui como observação a ser feita, né? Então, qual que é a nossa pirâmide básica? Nós começamos, né? Eu falei que é um retângulo, né? Nós começamos pelos juízes do trabalho, né? Então, sabemos aqui que temos as varas do trabalho, formados hoje por juízes singulares. Então, por que eu coloquei aqui embaixo essa observação juntas de conciliação e julgamento, né? Que eram as famosas JCJ. E até hoje, tá, gente? Tomem cuidado, porque na hora que a gente abre a CLT em diversos artigos, e inclusive quando a gente estudou o 651 na última aula, né, falava assim, compete às juntas de conciliação e julgamento. Ou às vezes tem ali, compete ao presidente da junta, né? As juntas de conciliação e julgamento, gente, que foram extintas, como eu coloquei aqui para vocês, com a Emenda Constitucional 24, então desde 1999, tá? Nós não temos mais juntas de conciliação e julgamento, ok? A Justiça do Trabalho, ela tinha esse resquício considerado para a maioria da doutrina, inclusive para o nosso ministro Maurício Godinho Delgado, resquício do corporativismo, porque a Justiça do Trabalho, ela tinha o juiz, abre aspas, togado,
né, que era o juiz presidente, era o juiz submetido, né, pós-88 principalmente, a concursos de provas e títulos, enfim. E ao lado desse juiz, dentro da sala de audiência, a gente tinha os juízes classistas, né? Então vocês vão ter visto isso dentro de histórico e contextualização dentro da Justiça do Trabalho. Então os juízes classistas, então a gente tinha um juiz representante ali dos empregados, né, um juiz classista empregados e o juiz classista escolhido e representado pelos empregadores. Esses juízes classistas, eles tinham um mandato determinado e os juízes classistas, eles recebiam a remuneração, não eram concursados, então, como eu disse, né, havia respectivas indicações, normalmente pelas entidades sindicais, e os juízes classistas recebiam a mesma, inclusive, remuneração que o juiz togado. Né? O objetivo aí, supostamente, seria a conciliação, seria a representação dos interesses das partes, enfim. Isso foi extinto com a emenda constitucional número 24. Então, quando a gente abre a CLT, e a CLT a gente sabe que, apesar da reforma trabalhista, apesar de diversas alterações, ela não sofreu, né, gente, uma reanálise técnica. Então, todas as vezes, obviamente, vocês já sabem disso, mas não custa relembrar, que vocês abrirem a CLT e estiver escrito as juntas de conciliação e julgamento, o presidente das juntas de conciliação e julgamento, a competência das juntas de conciliação e julgamento e por aí vai, nós vamos substituir essa linguagem, por quê, gente? Por varas do trabalho, tá? Por juízes do trabalho. Então, a Constituição, ela expressa ao nos colocar, né, gente, como eu disse para vocês aqui atrás, ó, ela expressa nos colocar juízes, né, do trabalho. E nós sabemos que os juízes do trabalho, então, vão integrar as varas do trabalho. Não é isso? Os juízes do trabalho estão subordinados hierarquicamente, vamos conversar sobre cada um deles aqui, tá? Aos tribunais regionais do trabalho, então os nossos TRTs, daqui a pouco a gente conversa também, e nós temos como órgão superior, né, nós temos o nosso tribunal sediado em Brasília, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Vamos conversar um pouquinho sobre a organização da Justiça do Trabalho aqui em relação a cada um deles, começando pela nossa base, né? Nós temos os juízes titulares e os juízes substitutos, né? Nós adentramos na carreira, né? Adentra-se a carreira de juízes do trabalho ali por intermédio de provas, vou relembrar aqui vocês, né? Concurso público de provas e títulos, enfim. A gente, né, no momento que você ingressa como juiz substituto, não é isso? E depois você virá a ser titularizado. Né? Então, normalmente, você tem um juiz titular ali responsável pelaquela vara do trabalho. Cuidado com a linguagem, né, gente? Porque, obviamente, pela literalidade da Constituição, está escrito juízes do trabalho ali. Tá? E nós vamos interpretar, obviamente, juízes do trabalho compondo a vara do trabalho. Tá? Sejam titulares, sejam substitutos. Então, relembrando aqui, né? Quando a gente conversa sobre as varas do trabalho, hoje, pós 88, né, vão ter a jurisdição exercida por um juiz singular. Como eu disse para vocês, adentra-se como juiz substituto, como nós vamos conversar aqui embaixo, né, e depois nós temos um juiz, então, titular. Né? Até coloquei uma fotinha aqui da primeira instância da Justiça do Trabalho aqui, do TRT aí, né, da terceira região. O TRT aqui de Minas, né, atualmente aí é a nossa primeira instância aqui, né? Uma fotinha ilustrativa aí de daqui a pouco, apesar de que o trabalho de vocês vai ser mais remoto do que tudo, mas daqui a pouco onde vocês vão trabalhar, né? Adélio, o ingresso da carreira, então, como você está nos lembrando, está no artigo 93 da Constituição. Sim, por isso eu disse para vocês para relerem aquela parte de Poder Judiciário em geral, óbvio que vocês vão fazer isso, né? Vocês já devem ter feito isso, mas façam novamente, e aí a gente vai pegar, tá? Garantias, vedações, obviamente, todas aquelas questões gerais da magistratura, claro, vão vir aqui para a magistratura do trabalho. Então, breve lembrete, né? Concurso público de provas e títulos com participação do AB em todas as fases. Sabemos, né, que é necessário o mínimo de 3 anos, né, gente, de atividade jurídica, segundo regulamentação das atividades, né, envolvendo o CNJ, e a nomeação vai observar o quê, gente? A ordem de classificação. Como já colocado, ingressas como juiz substituto, né, depois promoções aí por merecimento e por antiguidade, como vocês aí estão cansados de saber também, dentro da parte do Poder Judiciário, chega-se aí a titularização. Bom, ok.
Adélia, eu estou me lembrando aqui que na própria Constituição existe aquela possibilidade de, em locais que você não tenha jurisdição trabalhista, né? Porque, em regra, você tem ali a vara do trabalho abrangendo ali aquela região, mas e nos locais em que nós não temos ali a abrangência da Justiça do Trabalho? Vamos pensar aqui, né, gente, que nós vivemos num país de dimensões continentais mesmo, né? Então, que em certas localidades não é possível ainda, né, a interiorização total da Justiça do Trabalho. Primeira observação em relação a isso. Vamos fazer uma mais para frente, né? A questão dos juízes investidos de jurisdição trabalhista. Quem são esses juízes investidos de jurisdição trabalhista, gente? A própria Constituição, tá? Coloca aí para a gente no artigo 112 essa possibilidade. Regidos também, né? Nós vamos ter aqui subsidiariamente com regrinhas no 668 e 669 da CLT, no sentido aí da organização judiciária a ser observada. É aquele famoso juiz bombril, né? 1001 utilidades. Nas localidades, até coloquei para vocês aqui, né, a colinha, né, a lei criará as varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas pela jurisdição trabalhista, os juízes de direito vão exercer a jurisdição trabalhista e, cuidado, tá, gente, recurso para quem? Para o TRT. Então, esses juízes de direito, né, esses juízes da Justiça Estadual, eu brinco que são juízes bombril, 1001 utilidades, por quê? Porque naquelas circunstâncias, a gente tem a Justiça Estadual ainda mais interiorizada, a Justiça do Trabalho está bem mais interiorizada aí do que né, nesse período, mas esse juiz ele julga a briga do vizinho, o homicídio, a herança, né, ou seja, ele faz o tribunal do júri, a discussão ali de uso campeão, toda e qualquer circunstância ali daquela cidade, daquela localidade e daquelas circunstâncias ali, né, gente, aquelas circunscrições ali próximas, aquele juiz de direito vai efetuar o julgamento. E, inclusive, não havendo ali a possibilidade de termos vara do trabalho, as questões trabalhistas, tá? A justiça itinerante quebra isso um pouco, mas temos que saber essa determinação, tá? Então, leitura do 112. Esse juiz de direito vai proferir a decisão, esse juiz de direito proferindo a decisão, analisando, a matéria trabalhista, recurso daquela sentença, recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho, tá? Porque eu chamo de juiz investido da jurisdição trabalhista, porque esse juiz investido da jurisdição trabalhista é como se juiz do trabalho fosse. Inclusive, se você tem conflito de competência e o juiz está investido da jurisdição trabalhista, você considera como se aquele juiz fosse um juiz do trabalho. Ok? Então, isso facilita o quê, gente? Obviamente, o livre acesso ao judiciário. Ok? Lembraram dele? Lá do artigo 112. Ok? Verificadas essas circunstâncias e a maioria das nossas ações, né, gente? A maioria das nossas demandas serão ajuizadas aí em primeira instância, né, nas varas do trabalho perante os juízes do trabalho. Bom, lembrando, já sabemos que a Justiça do Trabalho é uma justiça especializada federal, né, então, só para termos esse lembrete, né, então são juízes aqui federais do trabalho. Bom, o que eu comentei até agora com vocês? Vamos pegar o gancho. Se nós temos uma decisão, é recurso ordinário para onde, né, gente? Para o Tribunal Regional do Trabalho. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso aí, né? Como é que é o nosso órgão aí, não somente recursal, mas de competência originária. Então, vou falar isso com vocês, né? O Tribunal Regional do Trabalho, então o TRT, vocês já sabem disso melhor do que eu, porque se vocês estão lendo, com certeza, o regimento interno do TRT, sabemos que nós temos competências tanto recursais quanto competências originárias aí. Bom, tribunais regionais do trabalho estão ali no artigo 115, com a nossa regulamentação básica, né, da Constituição. De novo, ó, uma ilustração aí para visualização de vocês, comecem aí, ó, igual aquele livro O Segredo, né, visualizando o Tribunal Regional do Trabalho da terceira região, a entrada dele ali, né, no tribunal. Vamos lá. Segundo a Constituição, os tribunais regionais do trabalho devem contar com, no mínimo, gente, 7, vamos lá? Juízes. A nomenclatura utilizada pela Constituição, gente, é 7 juízes, mas nós sabemos, né, que a maioria dos regimentos internos utilizam a nomenclatura já desembargadores, de preferência recrutados dentro da respectiva região. Cuidado aí com essa diferença, né, gente? Com a nomenclatura ali na CLT, a nomenclatura dentro de regimentos internos, enfim. Como nós somos uma justiça especializada federal, e de novo, tá? Essa matéria é uma matéria maçante mesmo, né? Então, só para a gente lembrar, e não tem jeito, tá, gente?
abre aspas, desculpa aí, mas é decoreba, tá? Então, de novo, leitura obrigatória de todas essas questões. É igual regimento interno, né? Vamos lá. Como nós somos uma justiça especializada federal, a nomeação é pelo presidente, então, da República, tá? Atenção à idade, né, gente? Entre brasileiros de mais de 30 e menos de 70 anos. Então, nós tivemos, em 2022, emenda constitucional, alterando aí e subindo essa idade dos tribunais, inclusive Tribunal Regional do Trabalho, tá, gente? Então, 70 anos, cuidado, isso tá bom para aparecer em prova e pegar os desavisados. O TRT tem o 5º constitucional, né, gente? Então, 1/5 dos membros do TRT, né, será composto por membros do Ministério Público do Trabalho, com mais de 10 anos de efetivo exercício, e por advogados, membros da advocacia, com mais também de 10 anos de efetiva atividade profissional. Então, nós temos aqui no TRT 5º constitucional, tá? Só que o nosso 5º constitucional, obviamente, quem representa o Ministério Público no âmbito trabalhista, o Ministério Público do Trabalho, né? Sabemos aqui que integra o quê, gente? O Ministério Público da União, né? Tendo o procurador aí do trabalho também, remuneração aí, né, e prerrogativas equiparadas, equivalentes, né, dentro ali do mesmo quadro do procurador da República. Lembram disso? E aí, gente, o 5º constitucional presente, MPT, advogados, e o restante dos desembargadores, né, com promoção por merecimento e antiguidade, como vocês estudam aí dentro da parte inicial do Poder Judiciário. Como eu disse para vocês, com a justiça itinerante, lembra? Eu falei assim, olha, com a justiça itinerante, essa questão do juiz investido da jurisdição trabalhista, ela está mais relativizada. Ah, mesmo, Adélia, eu estou lembrando aqui. O que é isso mesmo? A emenda constitucional 45, né, gente, com abre aspas, a reforma do judiciário, ela traz várias questões interessantes. A gente acaba institucionalizando de uma forma bem legal determinações como a presente no parágrafo 1º do artigo 115 da Constituição, onde determina-se que os TRTs instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicionais nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. O TRT da 3ª região, Minas Gerais, né, também é um estado gigantesco, mas o nosso acesso ainda é mais, abre aspas, né, tranquilo do que alguns outros TRTs. Os TRTs instalaram a justiça itinerante, então são projetos muito interessantes, em que você tem juízes volantes ali. E eu sempre me lembro de um amigo meu que passou no TRT da 8ª região, que é a questão, né, que pega Pará e Amapá, também de dimensões gigantescas e com muita água, né? E o acesso, às vezes, muito difícil. E aí ele contando, Adélia, e lá tem a opção entre o juiz ser itinerante, né, que eles chamam de volante, ou juiz fixo. E ele optou, na época, por ser juiz itinerante. Hoje ele já está aqui no TRT da 3ª região. E aí eu lembro dele contando, né? Ele falava assim, muito no início, todo animado, né? Aquela animação inicial, né? E ele, legal demais. Tem lugar que só chega de barco. Fico não sei quantas horas no barco. Tem até uma cama lá para eu dormir, né? Não, tem um outro lugar ali que só chega de avião. Da última vez, a gente teve que ir né, abre aspas, né, carona com um avião lá, porque o avião do tribunal, sei lá, o que serviu o tribunal quebrou, enfim. Ele falou, eu tive que ir até com o pescoço assim, ele era muito alto, tive que ir até com o pescoço assim. Enfim, o que isso demonstra, né? Brincadeirinhas à parte. Demonstra a possibilidade de a instalação realmente efetivada dessa justiça itinerante, você levar o judiciário até o jurisdicionado. Tá? E com isso, o que aconteceu? A gente tira um pouco da prática da necessidade desses juízes investidos da jurisdição trabalhista, porque marcam-se datas, tá? Dependendo do TRT, tem TRT que é de 15 em 15 dias, tem TRT que é uma vez por mês, e naquelas datas realizam-se as audiências e os atos ali relacionados à própria jurisdição, então, nos modos do que a gente leu, tá? Então, lembrem do meu caso aí da justiça itinerante, ok? Leitura obrigatória do 115 também. Observação, tá? Atualmente no Brasil nós temos 24 TRTs, como vocês estão cansados de saber, Minas Gerais integra o TRT da 3ª região, né? Nós temos a divisão, né, dentro da Justiça do Trabalho dos tribunais por região, mas
Ainda não temos, né, gente, como temos no tribunal, os tribunais de justiça, por exemplo, ainda não temos um TRT por, abre aspas, estado, né? A região ainda não equivale a um estado. Na maioria dos casos, sim, mas como vocês já sabem, né, nós temos os tribunais ali do norte caminhando juntinhos, até coloquei uma colinha aqui para vocês, para contextualizar, e temos Distrito Federal e Tocantins juntinhos também. E, né, a outra observação, que eu até coloquei aqui para vocês, São Paulo, né? Como exceção, nós temos 2 TRTs dentro do mesmo estado, né? Nós temos o TRT aqui da 2ª região, né, que é a sede aí em São Paulo, que pega ABCD Paulista e Litoral, e temos o TRT da 15ª região, que está dentro do estado de São Paulo, mas a sede é Campinas ali e pega essa parte de Campinas e interior paulista. Eu coloquei aqui para vocês, como eu disse, ó, a listinha do artigo 674 atualizada. Então, vai ficar aí disponível para vocês com os slides, direcionando aqui, né, gente? Cada região, né, com o respectivo estado e a respectiva sede. Né? Como eu disse para vocês, olha, por exemplo, a 8ª região, o que eu disse para vocês? Norte, né, Pará e Amapá. Né? A 11ª região, né, Amazonas e Roraima. E a 10ª região, como eu disse para vocês, Distrito Federal e Tocantins. Então, ainda temos aí essa junção, né, de alguns estados, principalmente ali no norte, Distrito Federal e Tocantins, né, envolvendo os tribunais. O restante, nós temos um TRT aí por estado, e o que mais nos interessa é o TRT da 3ª região, obviamente, né, Minas Gerais. E aí coloquei para vocês, tá, toda a colinha até 24ª região, Mato Grosso do Sul. Ok? Belezinha? Fica aí para vocês, porque se a gente pega o 674, tá, gente? O 674, ele não está nem no site do Planalto atualizado, né? Ele está naquele momento ali inicial ainda. Nós tínhamos muito mais estados ainda, tipo TRFs, né? Unidos aí em torno de regiões, então só tomem cuidado. Ok? Vai nos interessar mesmo a 3ª região e as questões aqui atinentes ao nosso tribunal. Bom, além disso, existe a possibilidade dentro do 115 também do funcionamento descentralizado. Lembram-se de ter lido isso? Né? Os tribunais regionais do trabalho poderão, tá, funcionar de forma descentralizada, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. E aí coloquei para vocês, né, que aqui no TRT da 3ª região, a gente tem uma turma recursal descentralizada que localiza-se aí em Juiz de Fora, né? Então, a gente já tem há muitos anos isso aí, essa descentralização, coloquei essa observação aqui para vocês, existe essa possibilidade. Observação 2, né? A competência dos tribunais, como eu disse para vocês, tanto é recursal quanto é originária. Nós sabemos ali na prática, né, que o que nós temos 90% das vezes quase, né, do dia a dia de quem é advogado trabalhista, é a circunstância de termos decisões que extinguem o processo com ou sem resolução de mérito, daquelas decisões que são as nossas sentenças de primeira instância, temos o quê, gente? O nosso recurso ordinário, que eu brinco que é o primo da apelação, para quem? Para os tribunais regionais de trabalho. Competência recursal clássica, como de qualquer outro tribunal. Mas não se esqueça, eu tenho certeza que vocês estão afiados com isso. Se não estiverem, estarão, devem estar, dá tempo ainda, né, de ficarem afiados no regimento interno, porque é questão garantida, né, de primeira fase, não dá para perder, né, tendo em vista a competência não somente recursal como competência originária. Exemplos clássicos aqui de competência originária de TRT, né, gente? Quando nós temos, por exemplo, mandado de segurança oriundo de alguma atitude de um juiz do trabalho, né, um juiz ali de primeira instância. Outro exemplo, né, gente, quando nós temos dissídios coletivos, lembram? Submetidos ali à demanda dentro daquela região, né, então dissídio coletivo ali dentro, né, da abrangência regional ali. E um outro exemplo, ação rescisória, né, buscando a desconstituir ali a coisa julgada material formada ali perante aquela vara do trabalho, aquele juízo do trabalho. Então, por exemplo, nessas 3 circunstâncias, dentre todas as outras que vocês vão estudar aí no regimento interno, nós temos a ação sendo ajuizada originariamente no Tribunal Regional do Trabalho e não o quê, gente? Nas varas do trabalho, nos juízos do trabalho. Na maioria dos nossos dissídios individuais, nós teremos ali ações ajuizadas perante os juízes do trabalho, recurso ordinário para os tribunais regionais do trabalho. Tudo bem? Belezinha, né?
Outra observação, então, que eu coloquei para vocês. O regimento interno do TST vai ser essencial, desculpa, do TRT, tô doida. Vai ser essencial para vocês aí, dentro dessa circunstância, com duas observações que eu acho legais da gente relembrar dentro do 659 da CLT. Porque essa parte de competência, gente, da CLT, vale muito mais a pena confiar no regimento interno do TRT do que nessa parte da CLT que está muito desatualizada, né? Então, muito defasada, muito complicada. Então, vocês vão, obviamente, né, saber de cor o regimento interno, mas eu queria fazer duas observações. O 659 da CLT, ele traz dois incisos interessantes sobre competência da Justiça do Trabalho aqui, que eu acho que vale a pena dar essa pincelada, tá? Quais são esses dois artigos? A possibilidade, tá, gente, de conceder-se medida liminar, que hoje, né, gente, nós vamos chamar de tutelas, né, antecipadas, seja tutela, nesse caso aqui, normalmente, né, de urgência, até decisão final do processo, em reclamações trabalhistas que visem a tornar sem efeito transferência disciplinada pelos parágrafos do 469 dessa consolidação. Então, com certeza, vocês já revisaram, estão revisando aí o 469 e as regrinhas relacionadas ao que é transferência no direito do trabalho, o que é considerado transferência, o que não é considerado transferência, enfim. E nós sabemos, né, sobre que a regra é a vedação da transferência, né, sem a anuência do empregado, com aquelas exceções que vocês também estão vendo. E aqui nós temos ainda em 43, né, ainda antigo, abre aspas, né, sem falar em CPC de 2015, sem sonhar com CPC de 2015, a possibilidade de duas liminares. A primeira envolvendo, então, a possibilidade de você tornar sem efeito essa transferência, quando, obviamente, né, gente, for uma transferência punitiva, uma transferência em desacordo com o 469, e a outra questão que também é muito interessante, de novo, ó, medida liminar, né, em ações trabalhistas, né, reclamações trabalhistas que visem a quê, gente? Reintegrar dirigente sindical, né, seja afastado, suspenso ou dispensado pelo empregador. Nós também conversamos sobre inquérito por apuração de falta grave, já, né, no 853 da CLT, mas é bem interessante sabermos que, independentemente de, obviamente, podermos aplicar subsidiariamente, tá, gente, artigo 300 do CPC, todas as tutelas liminares, né, tutelas de urgência, tutela de evidência, enfim, vamos aplicar subsidiariamente, mas eu quero que vocês relembrem aí, dentro do 659, dentro dessa contextualização aqui, essas duas determinações principalmente, tá? Além disso, obviamente, a reforma trabalhista introduz também, tá, gente, a possibilidade da Justiça do Trabalho ter competência para processar e julgar a homologação de acordo extrajudicial firmado, como nós veremos aí em breve, daqui a pouquinho, né, dentro aí da nossa continuidade da aula, ok? Nós já sabemos disso aí, isso é bem tranquilo de aparecer, se aparecer. Bom, para a gente finalizar a organização da Justiça do Trabalho aqui, vamos para o nosso pai de todos, né? O nosso Tribunal Superior, então, o Tribunal Superior do Trabalho. Sempre com as minhas ilustraçõezinhas aqui, né, gente? Tribunal Superior do Trabalho, então, nós sabemos, a gente já viu, né, que nós temos aqui a jurisdição em todo o território nacional. Vamos ter aí o 111 A maiúsculo, tratando dessas circunstâncias, dessas determinações. E, atualmente, se a gente pega no site do Planalto, né, está tudo riscado ali, né, as alterações de ministros. Atualmente, o Tribunal Superior do Trabalho, olha, é composto por 27 ministros, né? Então, olha só, TST, certo? 30, 100, 3. Isso aqui é um menos, tá, gente? 30, 100, 3. 30, 100, 3, 27. Tá? Então, 30, 103, 27 ministros. Aquelas outras são manjadas, né, gente? Mas, enfim, vamos pegar essas manjadas aí para a gente continuar no próximo bloco a questão do TST. Ó. STF, todo mundo está cansado de saber, somos um time de futebol, 11 ministros. STJ, somos todos Jesus, 33 ministros. Na hora da prova, né, vai que dá um branco, né? 33 ministros. Né? TSE, não é isso? Forma 7, né? 7 ministros. Qual que era a outra, gente? Somos todos moças, né? No Superior Tribunal Militar, né? Somos todos moças, 15 ministros, né? Por causa dos 15 anos aí. Só para a gente lembrar aí, nos ajuda, né? Tanta coisa que a gente tem que guardar.